Olá, meu querido aluno concurseiro, que bom que você está aqui para mais uma aula de matemática e raciocínio lógico, dessa vez com os princípios de contagem, parte 2, onde nós vamos estar trazendo um pouquinho mais sobre a análise combinatória, destrinchando um pouquinho mais entre combinação, arranjo e permutação, utilizando, logicamente, os princípios de contagem, seja o princípio aditivo ou multiplicativo nas questões. Então, bora para mais uma aula. Então vamos lá, pessoal, agora com a análise combinatória, né? Permutação, arranjo e combinação. E como tudo isso faz parte dos princípios de contagem, né? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo, né? Bom, diferente da probabilidade, a análise combinatória ela envolve aquilo que pode estar acontecendo no presente, ou seja, agora. E ele tem um fator muito importante que a probabilidade não tem. Ela analisa as escolhas, né? A quantidade total de escolhas possíveis, o total de possibilidades e muitas vezes até mesmo a combinatória pode servir como espaço amostral para ser utilizado lá na probabilidade, né? Como o nosso total de coisas possíveis, né? Aquilo que a gente pode ter ou pode acontecer. E como primeira parte dos conceitos básicos da combinatória, nós temos a permutação. A permutação, gente, nada mais é do que você ter elementos que vão ser embaralhados, né? Então, nós temos elementos que agora, mesmo que sejam números, tá? Nós vamos tratar eles como se fossem objetos, né? Como se fossem coisas. E essas coisas precisam ser embaralhadas. Então, podem ser, sei lá, 5 amigos que precisam trocar de posição no mesmo ambiente. E um fator decisivo para que você entenda que é uma permutação é que o número de elementos é igual ao número de posições. Então, você tem ali 5 elementos para 5 posições diferentes, né? Eu costumo usar sempre esse exemplo aqui que você está vendo na tela, né? 5 pessoas precisam se sentar em 5 cadeiras que estão enfileiradas horizontalmente. Ó. A quantidade de elementos, né, as pessoas, é o mesmo que a de posições, que são as cadeiras. Então, para que você resolva essa questão, nós podemos entender pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Ou seja, ó, para a primeira posição, essa primeira cadeira aqui, você tem 5 pessoas que podem ser escolhidas ou uma delas pode escolher aquele assento, né? Então, tem 5 opções. Depois de escolher a primeira pessoa, para a próxima posição nós vamos ter apenas 4, né? Uma já sentou. Depois nós vamos ter apenas 3, apenas 2 e apenas uma. Multiplicando todos esses números aí, nós vamos ter a quantidade total de maneiras em que essas 5 pessoas podem se sentar nessas cadeiras. A gente chama isso de permutar a posição. As posições têm a mesma quantidade que os elementos. Então, a gente utiliza, inclusive, um símbolo matemático que também é conhecido, chamado fatorial, né? Que é essa exclamaçãozinha. Ela representa você pegar aquele número e multiplicar pelo seu antecessor até chegar em 1. Então, pelo princípio multiplicativo, você consegue entender. Para a primeira posição, tem 5 pessoas. Para a segunda, temos apenas 4, porque uma já foi escolhida. E assim sucessivamente até a última posição, só sobrar uma única pessoa para sentar ali. Então, veja, a permutação é simples. Ela pode ser utilizada para os anagramas, que nada mais são do que você tem uma palavra e você quer ali embaralhar, né, permutar as letras, formando novas combinações. E normalmente se pergunta, né, de quantas maneiras diferentes podemos formar a palavra, por exemplo, Beatriz, e assim sucessivamente, né? Outra coisa importante é que uma única posição diferente gera uma combinação diferente. Então, se eu trocar ali uma letra de posição, vai gerar uma posição, uma nova possibilidade, uma nova combinação, tá certo? Então, o que a gente pode entender de permutação é isso. É que você tem ali um número de elementos é exatamente igual ao número de posições. Todo mundo vai ter o seu lugarzinho ali, tá bem? Então, é só fazer o fatorial daquele número e tá tudo certo. Um detalhe importante é quando há uma permutação com repetição, né? Quando há uma repetição, antes de eu falar do arranjo, é que você tem que eliminar aquela contagem, tá? Então, por exemplo, eu vou falar aqui da palavra Ana. Vou colocar aqui, ó, Ana. De quantas maneiras nós podemos escrever o nome Ana? Como nós temos aí 3 letras, nós vamos usar o 3 fatorial, né? Lembra? A primeira letra tem 3 opções para escolher. Para a segunda nós temos 2 e para a última nós temos uma. Mas tem um detalhe. Você tem aí a letra A repetindo.
Então, para que você não acabe contando a mesma palavra duas vezes, né? Ó, Ana e Ana ao contrário, é a mesma combinação, né? A mesma possibilidade. Eu vou evitar falar o nome combinação, tá? Para você não confundir com o outro que vem logo em seguida. Então, ó, há uma nova possibilidade se eu trocar de letras. Mas Ana, de frente para trás, de trás para frente, é a mesma coisa. Então, como é que a gente elimina? É dividindo pelo fatorial das repetições. Então, ó, a letra A repete quantas vezes? Duas, né? Então, vou colocar um 2 fatorial aqui embaixo. E assim vai ficar, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é só 2 vezes 1. Tá? Concorda comigo que eu posso cortar esse 2 com esse 2 e esse 1 com esse 1, porque estamos multiplicando. Então, numa divisão em que há fatores ali iguais em cima e embaixo, você pode cortar, né? Então, sobra ali apenas 3 maneiras diferentes de fazer a palavra Ana. Agora, vamos ver uma palavra que tem mais de uma letra repetida, né? Por exemplo, a palavra fidelidade. Você vai observar ó, que tem a letra D e também a letra I e também a letra E repetindo, tá? Então, temos 3 letras diferentes sendo repetidas. Então, como é que vai ficar esse fatorial, né? Ó, o total de letras vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, né? Totalizando nosso 10 fatorial. E embaixo você vai colocar as repetições, né? O I repete 2 vezes, ó, 2 fatorial. O E repete quantas vezes? Também 2 fatorial. E o A só repete uma vez, mas a letra D, né? A letra D aqui repete 3. Então vai ficar aqui, ó, 3 fatorial. Tudo bem? Então nós temos aí a letra I com 2 repetições, a letra E com 2 e a letra D com 3, né? Fidelidade. E assim a gente pode calcular essa continha aqui, né? Eu vou colocar aqui um quadro branco para que você possa ver, tá? Tela branca. Então, voltando aqui para a nossa palavra fidelidade, onde nós tínhamos aí, ó, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. O de cima está representando a quantidade total de letras e o de baixo as repetições, né, da letra E, da letra D e da letra I. Então vamos lá, o 10 fatorial vai ficar lá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e vezes 2. Eu não vou colocar o vezes 1 porque multiplicar por 1 é a mesma coisa, né? Ele não vai alterar em nada, é nosso elemento neutro. Então, isso tudo vai ser dividido pelo fatorial dessas partes aí embaixo, ó. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, posso colocar só o 2, tá? Mais uma vez, 2 fatorial é só o 2. E o 3 fatorial é 3 vezes 2. Te recomendo, quando tem uma conta muito grande dessa, você tentar cortar e simplificar os números maiores, né? Que vão te dar mais trabalho. Então, por exemplo, eu vou cortar aqui o 9 com 3, porque se eu dividir 9 por 3, vai sobrar 3 ali em cima. Então, eu já vou evitar uma multiplicação por 9, tá bom? E observa, esse 2 vezes esse 2 vezes esse 2 dá 8. Então, se eu pegar aqui, ó, esse 8 que está aqui embaixo, né? 2 vezes 2 vezes 2, eu vou cortar com o 8 que está aqui em cima. E aí vai me sobrar essa multiplicação aí que está aparecendo aí na tela, né? Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. E 24 vezes 5 dá 120. 120 eu vou ter que multiplicar agora, ó. Esse 10 vamos deixar por último, que é só acrescentar um zero, né? Ó, aqui dá 120. 120, vamos multiplicar logo pelo 6. Vai dar aqui, ó, 100 vezes 6 é 600. E 20 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 2 com 0, né? Dá 120 novamente, né? Então, ó, 100 vezes 6 é 600. 600 com mais o 6 vezes o 20, né? Que é 120. Então, nós vamos ter aqui, ó, 720. Só nessa parte todinha aqui, né? Ó, quando multiplicar isso aqui com isso aqui, dá 720. Falta multiplicar isso por 3 vezes 7, né? Que é 21. Vamos lá. 1 vezes todo mundo é só repetir. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 7 dá 14. Soma tudo aqui, ó. 0, 2, 7 com mais 4 dá 11. 4 com mais 1 dá 5 e 1 desce aqui.
Falta agora só multiplicar pelo 10, né? Multiplicar pelo 10 é só acrescentar um zero. Então, nossa resposta final aqui será 1, 5, 1, 2, 0 com mais um zerinho. Então, vai dar aqui 151.200 maneiras diferentes de permutar ou de formar, né, novos anagramas com a palavra fidelidade. Vejam quantas maneiras. E você aí pensando em fazer uma listinha, né, só misturando as letras, né? Então, toma bastante cuidado com isso, tá certo? Então, voltamos aqui para a permutação. Se houver repetição, coloca o fatorial dessa repetição na parte de baixo da fração, que aí você vai poder cortar bastante coisa e resolver o valor, né? Isso você vai ver em anagramas, você vai ver em posição de cadeiras, posição de carros. Quando a posição e o número de elementos é igual, né? Ninguém vai ficar de fora. Tudo bem? Vamos ao arranjo. Eu sei, provavelmente alguns podem até lembrar que lá na escola, lá no ensino médio, te ensinaram uma fórmula para calcular arranjo. Eu vou te mostrar aqui utilizando o princípio multiplicativo, porque decorar fórmulas pode fazer você ter bastante branco. Então, se você entender o conceito do que é, você vai conseguir entender como fazer a conta sem a fórmula. Então, como é que funciona o arranjo? O arranjo é o princípio fundamental da contagem, só que agora o número de posições, né, as cadeiras, é menor do que o de elementos, tá? Então, o número de pessoas, vamos dizer assim, é maior do que as cadeiras, os assentos. Olha um exemplo aí, 5 pessoas agora para sentar num sofá que só tem 3 lugares. De quantos modos diferentes eu posso acomodar essas 5 pessoas? Então, veja que é diferente, né? Dessa vez, da mesma forma que na permutação, nós vamos fazer o fatorial, porém, só com essas 3 posições, né? Para o primeiro assento, nós temos 5 pessoas para escolher. Depois de escolher uma pessoa, só vão sobrar 4. E depois de escolher mais uma pessoa, sobrarão 3 para serem escolhidas. E aí a gente multiplica tudo. Não vai até o 1, justamente porque não temos a mesma quantidade de posições, né? Cadeiras, assentos, tudo bem? Então, multiplicando tudo aí, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá os 60 que está aí no slide. Por isso que é esse 5 fatorial aqui, eu vou colocar entre algumas aspas, porque você não vai até o 1. Você só vai até a quantidade de posições permitida. O arranjo, ele é muito comum em senhas, onde você tem lá, eu quero uma senha com 4 dígitos, né? Vamos colocar aqui esse exemplo, uma tela em branco aqui para você ver. Eu quero uma senha que tenha 4 dígitos. E nesses 4 dígitos são permitidos utilizar os números de 1 a 9, tá? Eu não vou colocar o 0 aí nessa jogada, sem o 0, tá? Nós temos 2 maneiras de resolver isso daí. Quando as posições daí, né, podem ser repetidas, com repetição, e sem repetição. O arranjo com repetição e sem repetição é um pouquinho diferente da permutação, porque você não vai dividir aqui por nada, tá? Sem repetição, deixa eu colocar aqui as 4 posições de novo da minha senha e vamos calcular. Para a primeira aqui em cima, né? Vou colocar aqui uma cor diferente. Para o primeiro dígito, nós temos quantos números para escolher? Podemos escolher entre 9 números, né? De 1 a 9 são 9. Se tivesse de 0 a 9, aí já seriam 10 números, tá? Já para a segunda posição, como pode repetir o número que eu acabei de usar, eu vou ter 9 novamente. Como eu posso repetir, eu vou continuar tendo 9 aqui e 9 aqui. E aí, pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar tudo isso daqui, né? Dá 81 vezes 81. Aí você faz a continha e vai chegar aí no seu resultado. 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8 vezes 1 e 8 vezes 8, 64. Somando tudo aqui, 8 mais 8 dá 16, 4 mais 1 dá 5 e 6. Então, nós vamos ter aí 6.561 senhas diferentes, né? Ou modos diferentes, se eu puder repetir o número, né? Se for, por exemplo, 999, 888, 3333 e assim sucessivamente, tá bom? Então, se pode repetir, a quantidade de escolhas é sempre igual em todas as posições. Esse é o arranjo. Já aqui, sem a repetição, vai acontecer como o caso do sofá, né? Na primeira posição eu tenho 9 números para escolher, de 1 a 9.
Para a segunda posição eu tenho 8 números, para a terceira eu tenho 7 e para a quarta eu tenho 6. Multiplicando isso daqui, né, ó, 9 vezes 8 vai dar 72 e 7 vezes 6 dá, 6 vezes 6 é 42, né? 6 vezes 7 é 42, perdão, né? 6 vezes 6 é 36. Então é só multiplicar ali, ó, 72 vezes 42. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 7 dá 14. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 7 dá 28. Soma tudo isso daqui, você vai ter o total de modos, combinações, né? 8 com mais 2 dá 10. Mas como é com mais 4, dá 12. 8 com mais 2 vai dar 10, sobe 1. 2 mais 1 dá 3. Então, veja que sem a repetição, teremos menos quantidades, menos maneiras, teremos menos senhas para poder enumerar, né? Então, dá 3.024 maneiras diferentes de fazer essa senha. Então, diferente da permutação, né? A permutação você tem a quantidade de elementos é igual à quantidade de posições. Então, a gente só faz o fatorial. Se houver repetição, bota um fatorial embaixo para dividir. No arranjo, que é quando você tem um número de posições menor, né? Eu tenho 9 números para escolher, mas só uma senha com 4 dígitos. Veja que é menor a quantidade dos assentos aí das cadeiras. Lembra das cadeiras? E aí a gente vai colocando lá. Para a primeira eu tenho quantas? Para a segunda, para a terceira e para a quarta. E se houver a repetição, a quantidade é sempre a mesma de escolhas, né? Eu posso escolher entre todas para todas as posições. Tudo bem? Por último, nós temos a combinação. A combinação ela é bem parecida com o arranjo, né? O número de posições realmente é menor que a quantidade de elementos, né? Os elementos são muito grandes e nós temos uma quantidade de posições pequena. Porém, temos um detalhe. Para sabermos que é uma combinação, e isso você vai ver o que é que implica na conta, é que a combinação, se você trocar a posição das pessoas, né, dos personagens, dos elementos, não vai gerar uma nova possibilidade. Como assim, Gutierrez? Por exemplo, eu tenho uma quantidade de pessoas e quero formar duplas, ou trios, ou quartetos. Se eu tenho uma dupla, por exemplo, aí, ó, formar duplas com 5 pessoas. Eu tenho 5 pessoas para escolher. E eu tenho que formar duplas, né? Ó. Então, minhas posições só são 2. Multiplica aqui, ó. Porém, você concorda comigo se eu tiver a pessoa A, B, C, D e E? Se eu formar a dupla AB, não é a mesma coisa que a dupla BA? Então a posição aí não vai gerar nenhuma consequência. Ela não tem nenhuma relevância. Tanto faz eu chamar AB ou BA. Certo? Ana e Beatriz e Ana é a mesma dupla. Estamos falando da mesma possibilidade. E por causa disso, na combinação, não adianta apenas fazer isso aqui. Para a primeira tem 5 pessoas para escolher. Para a segunda tem 4 pessoas para escolher. Isso seria apenas um arranjo. Eu tenho que dividir isso pelo fatorial das posições. Como assim, Gutierrez? Eu tenho 2 posições, eu vou colocar aqui embaixo um 2 fatorial, né? 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1. E aí você vai evitar de contar 2 vezes tudo o que acontece. Já que são 2 posições, eu vou evitar de contar o AB e o BA. É uma única possibilidade. Então, ao dividirmos pelo fatorial das posições, a gente corta fora essa repetição de contagem. E aí consegue, pelo princípio multiplicativo e sem fórmula, resolver a parada. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 12. Se fosse um arranjo, né, nós estivéssemos falando aí de times de futebol e ao escolher os times aleatoriamente, nós queremos... aleatoriamente não, ao escolhermos os times para formar os primeiros jogos, né, de um certo campeonato, temos aí a condição de que o primeiro a ser escolhido é o mandante do jogo. Então, a posição, primeiro e segundo, faz diferença, gera novas possibilidades. E ao gerar, a gente usa só o arranjo, não divide. É só pegar lá, 20 times, 20 vezes 19 e acabou. Agora, se tiver essa questão de mando de jogo, quem vai começar com a bola, ou então lá no placar vai ter alguma diferença, vai trazer uma nova possibilidade, ou de torcida, etc. Você então vai ter que dividir pelas posições. Como num jogo de futebol nós temos apenas 2 equipes, tem que dividir por 2 fatorial.
E se houver mais posições, é só colocar o fatorial das posições embaixo. Tudo bem? Então lembre-se, para diferenciar o arranjo da combinação, é que a combinação tanto faz o embaralhamento entre as posições, né? Se você trocar de posição ali os elementos, não vai gerar nenhuma relevância, nenhuma, não vou dizer importância, porque tem importância, mas não vai gerar novas possibilidades. Então você tem que dividir para não contar duas vezes tudo, tá bom? Então, assim a gente vê essas três formas. Permutação, só voltando. O número de elementos é igual ao número de posições. Então é só multiplicar lá o fatorial e se tiver repetições, bota o fatorial embaixo dessa repetição. Quando nós estivermos falando de arranjo, como a gente sabe que é um arranjo, né? É aquela questão da senha, né? Se você trocar a ordem, é uma senha diferente. Se você trocar de posição as pessoas, pode ser que seja diferente. Uma posição de um jogador, por exemplo. Então gera novas possibilidades. Então você tem que colocar ali o fatorial meio encurtado, né? Porque as posições são menores. E não precisa dividir por nada. Já na combinação, que tanto faz a ordem AB, BA, AC e CA, você tem que lembrar de dividir pelo fatorial das posições. E aí você consegue eliminar a contagem repetida daquilo ali. Tudo bem? Então, vamos para os exercícios que hoje nós temos vários. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai valer bastante a pena a gente realizar essas questões todo mundo junto. Vamos embora? E vamos aos exercícios, né? Exercícios de combinatória, princípios da contagem colocados na prática, tá certo? Dessa vez com coisas do presente e aquele fator importante, né? Que é a escolha. Quando não há uma escolha, né, nós queremos saber o que pode acontecer, a gente chama isso de probabilidade, né? As chances favoráveis dividido pelo que pode acontecer. Mas a combinatória não, é quantas maneiras diferentes eu posso escolher ali na hora, agora, nesse momento, tá certo? Então vamos aqui para número 1, vou dar um pouquinho mais de zoom. Quantas senhas com 4 algarismos? Então essas são as nossas posições, nós temos 4 algarismos para fazer. Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa senha, precisa ter 4 dígitos. Com os algarismos de 1 a 9, né? Não está ali especificando o 0, então temos apenas 9 para escolher. Então vamos lá, se eu tenho 9 para escolher, e lembrando, uma senha, trocar a posição gera novas possibilidades, então a gente só vai fazer aqui o princípio fundamental da contagem, né? Primeira posição, nós temos 9 números para escolher. Segunda posição, você tem 8 números para escolher. Terceira posição, tem 7, que eu já escolhi, lembra? Toda vez vai escolhendo um. E na última posição, eu tenho apenas 6 números para escolher, tá? Não vou dividir por nada. Lembre-se, a gente só divide quando a ordem ela não é importante, ela não é relevante. Mas nesse caso ela é. Agora é só multiplicar, né? 9 vezes 8, acho que já fizemos essa conta, inclusive, no exemplo, né? 9 vezes 8 dá 72 e 7 vezes 6 é 42. Então, basta você multiplicar aí, 72 vezes 42 e a gente vai chegar lá no resultado final. Vamos lá. Vamos fazer novamente essa multiplicação, porque aí você já exercita. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 7 dá 14, 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 7 dá 28. Então, eu vou somar tudo isso daqui. 4, 8 mais 4 dá 12, vai 1. 8 mais 2 vai dar 10, vai 1. 2 mais 1 vai dar 3. Então, 3.024 senhas diferentes a gente pode formar com os algarismos de 1 a 9, sendo apenas 4 dígitos. Tudo bem? Vamos para número 2. Um técnico de time de futebol. Eu vou colocar ali, escrever ali, porque minha câmera pode estar bem na frente, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente poder resolver, tá? Isso, vamos dar mais um espacinho aqui, para a gente poder utilizar essa parte aqui embaixo. Um técnico de time de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores. Veja, isso aqui não são as nossas posições, é quem eu posso escolher, tá? Que podem jogar em qualquer posição. Toma cuidado com isso aqui, tá? Porque, como ele fala que é em qualquer posição que os jogadores podem ser colocados, quer dizer que a ordem não é relevante. A ordem com que eu escolho os jogadores não vai gerar novas possibilidades. Então, se eu escolher o jogador A, B, C, é a mesma coisa que escolher C, B, A.
né? Eles vão estar em qualquer posição ali na quadra, tá bom? Não é um caso, por exemplo, de um time de futebol que cada um tem a sua posição. No vôlei também tem, eu sei, mas aqui ele deixou especificado que eles podem jogar em qualquer posição. Então, de quantas maneiras ele pode escalar um seu time com 6 jogadores? Então, eu vou ter aqui, ó, 6 barrinhas, 5, 6. 6, todas elas vão ser multiplicadas, lembre-se disso. Para a primeira posição, nós temos aí 15 jogadores. Para a segunda tem 14. Para a terceira tem 13, porque a gente está escolhendo, né? Para a quarta tem 12, 11 e 10. Porém, como a ordem aí não traz uma relevância, ela não vai fazer novas possibilidades, a gente tem que dividir pelo quê? Pelo fatorial das posições. E nós temos aí 6, né? Então, 6 fatorial vai ficar o seguinte: 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. E vamos tentar aqui cortar alguns números para não ter que fazer uma conta muito grande. Imagina, ó, 15 vezes 14 vezes 13, isso demora bastante. Então vamos lá. Concorda comigo que para eu cortar esse 15, eu posso fazer esse 3 vezes 5? Lembra que a ordem dos fatores aí não altera o resultado. Então 3 vezes 5 é 15, eu posso cortar. Outra coisa, o 12, né? O 12, eu posso cortar se eu eliminar também o 2 vezes 6. Porque 2 vezes 6 é 12. Cortei, ficou só o 4. Olha como já diminuiu, né? Então, que número aí a gente pode tentar dar uma simplificada, tá? A gente pode tentar simplificar o 14. Ele é meio chato, né? Vamos simplificar. Divide o 14 na metade, vai sobrar um 7. Então, eu vou dividir o 4 também na metade, vai sobrar um 2. O que mais que a gente pode fazer? Você pode fazer aí a conta, viu? Sem problema. 7 vezes 13 vezes 11 vezes 10 dividido por 2. Mas eu quero evitar a divisão também. Então, eu vou dividir o 10 lá no finalzinho, é um único número par. Vamos dividir esse 10 pelo 2 e aí vai sobrar só um 5 ali em cima. Então, nós vamos ter o seguinte cálculo, né? 7 vezes 13 e 5 vezes 11, depois multiplicar os dois resultados, tá bem? Então, vamos lá. 7 vezes 13. 13 vezes 7, dá 21. 7 com mais 2 vai dar 9. 91. Eu vou multiplicar 91 por 55, né? 5 vezes 11 dá 55. Então, 91 vezes 55. Ou 55 vezes 91, você que escolhe. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 1 dá 5. E 5 vezes 9 de novo, 45. Soma os dois resultados. 5. 5 mais 5 vai dar 10. 5 mais 5 de novo vai dar 10. Opa! Sobe 1. E 4 mais 1 vai dar 5. Então, vai dar 5.005 maneiras diferentes de fazer essa combinação entre os jogadores, né? Essa é realmente uma combinação. Nós estamos combinando aí 15 jogadores tomados de 6 em 6. Tá certo? Isso sem usar fórmula, tá vendo? Apenas pelo princípio multiplicativo, que é um dos princípios da contagem. Vamos para a próxima. Terceira. Vamos dar mais um espaço aqui para não ficar ali atrás da minha câmera, né? De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Esse aí é um problema clássico, onde nós temos que fazer uma combinação aí de 6 e 4, onde as pessoas vão escolher camisas e calças. Então, quando a gente só tem só os elementos e são de naturezas diferentes, querendo só combiná-los, eu vou te dar uma dica bastante boa. É só multiplicar. 6 vezes 4 dá 24. É sério, Gutiérrez? Como assim? Me explica isso aí. Não entendi. Como é que isso funciona? Vamos pensar pela seguinte forma, tá? Aqui eu vou chamar as camisas, eu vou colocar um xizinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisas. E para cada camisa dessa, eu tenho 4 calças. Vou fazer uma bolinha. 1, 2, 3, 4 calças, tá? 4 calças diferentes. Para cada uma dessas camisas aqui, você observa que você vai ter 4 combinações diferentes. 4 maneiras diferentes de fazer essa combinação. Tá certo? Então, se eu tenho 4 maneiras diferentes de fazer essa combinação para cada uma, vai ser 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Certo? Então, é só multiplicar aí, as 6 camisas vezes 4.
porque para cada camisa você vai ter aí 4 calças, tá bom? Então é só multiplicar 6 vezes 4 que a gente chega aí na resposta, tá? 24 maneiras diferentes de formar em uma combinação camisa e calça. Mais uma vez, ó. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto, tá? Eita, aqui o João está mostrando, né, de quantos assentos tem esse banco, né? De quantas maneiras esses 6 amigos podem sentar para tirar uma foto. Como esse banco não falou o tamanho do banco, né, dizendo, o banco cabe só 4 pessoas. Então a gente vai ter que fazer um número de posições menor, né? O arranjo. Mas nesse caso, nós podemos ali, ó, de maneiras diferentes de colocar ali com um banco que cabe todo mundo, certo? Se não falou ali a quantidade, cabe todo mundo. Então você vai ter as 6 posições. Se eu tenho as 6 posições, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho as 6 posições, para a primeira posição eu tenho 6 pessoas para escolher, 5 pessoas, depois 4 pessoas, depois 3, depois 2 e depois só vai sobrar uma pessoa que vai sentar no finalzinho do banco, tá? Não falou o número de posições, então é apenas uma permutação, né? Isso aqui é só o 6 fatorial. Agora é só multiplicar tudo, tá? Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 4 dá 20. Então você tem aí, ó, 6 vezes 20 vezes 6. Tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes 6 para ficar 36, tá? Então nós temos 36 vezes 20. Tudo isso para facilitar a conta. E ainda eu vou te ajudar mais, ó. O zero vai dar zero para todo mundo. Então você pode deixar aqui ele de cantinho, que vai ajudar bastante. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 3 dá 6, com mais 1 dá 7. 720 maneiras de ajeitar essa galera aí em um banco. Como o banco não falou a quantidade de assentos ou de espaço que tem nele, a gente considera como se coubesse todo mundo. É uma permutação simples, tudo bem? Número 5. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Ó, e é um pódio, então a ordem aí interfere, né? Eu vou fazer aqui o nosso pódio, ó. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Então interfere se eu colocar aí o primeiro no terceiro, o terceiro no segundo. Dá problema, não dá? Então nós temos 3 posições e elas geram novas possibilidades. Então é um arranjo, não vai precisar dividir por ninguém. Para o primeiro colocado nós temos 8. Para o segundo colocado, já que o primeiro já ganhou, fica aqui, ó, 7. E para o último colocado, nós temos apenas 6 pessoas que serão escolhidas, sorteadas, vão ganhar o prêmio e tudo mais, tá? Não vamos dividir por ninguém, mais uma vez, porque só dividimos por ninguém, por alguma coisa, na verdade. Só dividimos aí pela fatorial das posições se a ordem aí, ela foi irrelevante, tá? Nesse caso, ela é relevante, então deixa assim mesmo. Princípio fundamental da contagem. Agora é multiplicar, né? Vou fazer aqui, ó, 8 vezes 7, já que 7 vezes 7 é 49, então isso aqui, ó, mais 7 dá 56. A gente vai multiplicar aí 56 vezes 6. 56 vezes o 6. 6 vezes 6 é 36, sobem 3. 6 vezes 5 dá 30, com mais 3 dá 33. Então, nós temos 336 maneiras de fazer esse pódio. Letra A. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aqui vai ser bem rápido, tá? Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Então, volta àquela história das camisas e das calças. Para cada sanduíche, você vai ter 3 bebidas e 2 tipos de sobremesa. E assim sucessivamente. Então, é só multiplicar todos os elementos aí, tá? A gente não está querendo encaixar ele em posições nenhuma, tá bom? Tem que escolher aí, ó, um tipo de sanduíche, um tipo de bebida e um tipo de sobremesa. Então, é só multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 dá 24 maneiras diferentes ou 24 formas de escolher aí entre um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então, gabarito letra D de dado. Vamos para número 7.
quantas comissões? Ó, falou em comissão, você já sabe que a ordem não é relevante, ela não vai gerar novas possibilidades. A comissão é como se fosse uma dupla, um quarteto, um quinteto, um grupo, onde tanto faz a ordem que você vai escolher, o grupo vai ser sempre o mesmo. Então, quantas comissões de 4 elementos? É como se fosse aí, ó, o nosso quarteto. Vou fazer aqui, ó, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. O nosso quarteto com 20 alunos, né? Então, para a primeira posição nós temos 20 pessoas para escolher. Para a segunda nós teremos 19. Para a terceira terão 18. E para a última posição teremos 17. Só que aí se liga, tá? Nós temos aí a questão de que é uma comissão. Então, precisamos dividir aí pelo fatorial das posições para não contar 2 vezes o mesmo grupo, o mesmo quarteto, tá bem? Então, lembre-se dessa parada. Quando tiver aí ó, uma combinação, né, onde a ordem não vai gerar novas possibilidades, tem que dividir para não contar 2 vezes. Então, o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? O 1 é bem relevante, mas ó, observa. Eu posso tentar aqui simplificar, principalmente os peixes grandes aqui, tá? Ó, o 20. O 20 a gente pode cortar esse 20 aqui com o 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5. O que mais? O 18. Ó, o 18 a gente também pode cortar, ficando um 9, pelo 2. 18 dividido por 2 dá 9. E aí observa. Olha o que sobrou aqui. Ó. 19 vezes 9 vezes 17 sobre 3. Para que eu não precise dividir por 3, eu posso simplificar mais uma vez. Ah, faltou o 5. Já esquecendo do 5, minha gente. 5 vezes. E aí vamos lá. O que é que a gente pode cortar aqui? O 9. O 9 ele é divisível por 3. Ó. Se eu dividir 9 por 3, vai dar 3. Então vai sobrar um 3 ali, já facilita bastante, né? Então o que é que nos sobra para a gente fazer? 5 vezes 19, 3 vezes 17, depois multiplica os dois resultados, né? Ó. 19 vezes 5 e 17 vezes 3. Então, multiplicando, ó, 5 vezes 9 vai dar 45. E 5 vezes 1 dá 5, com mais 4 vai dar 9. Tá cachorro, meu Deus. Já o 17 vezes 3 vai ficar 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 1 é 3. Com mais 2 vai dar 5. Minha caneta aqui reconhecendo que é sempre um zero. Acontece. E agora é multiplicar. 95 vezes 51. Não dá para ter preguiça, tá, gente? Não tem como ter preguiça. Você tem lá, seu concurso vai ter 5 questões de raciocínio lógico. Você precisa garantir sua pontuação. Além de que muitos concursos têm nota de corte. Então, você precisa ter uma certa quantidade de questões acertadas, mesmo que seja de raciocínio lógico, para conseguir estar aí, ó, na concorrência, né? Concorrendo com outras pessoas. Então, 95 vezes 51, sem preguiça. 1 vezes todo mundo dá a mesma coisa, né? Ó, vai ficar aqui o 95. E o 5 vezes todo mundo, né? 5 vezes 5 dá 45. Melhor, 25, né? Perdão. 5 vezes 9, que é 45. Com mais 2 vai dar 47. Soma tudo, ó. 5. 5 com mais 9 dá 14. 7 com mais 1 vai dar 8. E desce o 4. Então, tem um 4.845. Gabarito ali, letra A. Essa é a quantidade total de comissões que a gente pode fazer com esses 20 alunos, né? Formando aí esses quartetos, né? Eu vou só pegar aqui minha continha, colocar ela um pouquinho menor e aqui, ó, para não atrapalhar. Tudo bem, gente? Vamos para número 8. Tem mais exercício. Então, vamos embora. É hora de praticar. Determine o número de anagramas da palavra função. Nós temos aí uma palavra que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou ter 6 posições, ó. E 6 letras para escolher, né? Uma permutação, tudo bem? E não tem nenhuma repetição, nenhuma das palavras aí, das letras, perdão, se repete. Então, é só fazer o fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Um é elemento neutro, né? Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 20 dá 120. Falta só fazer 120 vezes 6 ou 36 vezes 20. Nós fizemos até essa continha recentemente, né? Então, ó, 6 vezes 20 dá 120. E 120 vezes 6, que falta ali, né? Aqui dá 0, aqui vai dar 12. 6 com mais 1 dá 7. Então, tem 720 anagramas possíveis. Cento, 720 anagramas com a palavra função. Agora veja a letra B. Ó. Quantas maneiras, né, existentes da palavra função que iniciam com letra F e terminam com letra O? Ó, nós temos as mesmas 6 posições. Só que dessa vez tem que começar com a letra F e terminar com a letra O. O que é que isso implica na nossa conta? Quer dizer que a gente só vai permutar, né, embaralhar aí esse meio. O F e o O vai ficar fixo, a gente não usa ele na conta. Então aqui, ó, quantas letras sobram? Né? Vai sobrar o U, o N, o cedilha e o A. 4 letras. Então para a primeira posição você tem 4 letras para escolher. Para a segunda posição, 3. Para a terceira, 2. E para a última, 1. Aí agora é só multiplicar aqui, ó, toda essa galera aqui, ó. Então nós temos aqui 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24 anagramas, né? Ou 24 formas existentes e distintas, começando com a letra F e terminando com a letra O. Anagramas. Isso. Vamos para a letra C. Existentes na palavra função, desde que as vogais A e O apareçam sempre juntas. Então é como se a gente considerasse ela uma única letra. Quando isso acontece, ó, fulano e fulano tem que estar junto. Então é como se ele fosse uma letra só, né? A gente vai fazer um pacote aqui, ó, com o ão, certo? O ão fica tudo junto. Então ao invés de eu ter 6 letras, eu vou ter 5, porque o ão é como se fosse uma letra só, tá bem? Então nós vamos fazer aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque uma delas vai ser o ão, tá? E o ão vai estar permutando junto com as outras letras como se eles fossem um único ser somente. Então é só aqui, ó, o fatorial de 5. Ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá bem? Então vamos lá. Ó. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 dá 24, como fizemos aí em cima. Só que agora 24 vezes 5. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó, de multiplicação por 5. Eu sei que é fácil fazer essa continha aqui, tá? Armar ela, tudo bem. Mas pensa, se eu multiplicar por 10, dá 240. Como 5 é metade do caminho, então a metade de 240 é 120, e aí você já sabe aí, ó, a resposta. Multiplicação por 5 é bem tranquila por isso, tá bom? Então tem 120 anagramas em que o ão fica junto. O ão, tá? O ão. E antes que eu me esqueça, algumas questões, elas deixam evidente que esse ão tem que ficar ão, nessa ordem, como está aí mostrando, ó. Aparecem juntas o ão, nessa ordem. Mas se ele não disser, ele só falar que só tem que ficar junto, e pode trocar aí, ó, A por O, depois que eu fizer os 120 anagramas, eu tenho que multiplicar aí por 2. Por quê? Porque agora é a mesma quantidade de anagramas, só que em vez de ão, fica OA, tá bem? Como aí nessa pergunta fala que tem que aparecer nessa ordem, ão, você já fez as 120, já tá bom. Mas se ele disser que pode trocar o A por O, a gente tem que fazer essa multiplicação aí por 2. Nona questão. A família de Carlos é formada por 5 pessoas. Ele, sua esposa Ana e mais 3 filhos. Ó, tem 5 pessoas. E aí tem ele, Ana e os seus 3 filhos. Que são Carla, Vanessa e Tiago. Eles desejam tirar uma foto da família para enviar como presente ao avô materno das crianças. Determine o número de possibilidades de os membros da família poderem se organizar para tirar uma foto e de quantas formas possíveis Carlos e Ana podem ficar juntos. Ó, Carlos e Ana têm que ficar juntos. Então nós temos o CA, né? E pode ser AC. Lembra-se disso. Quando a gente descobrir a quantidade de possibilidades com o CA, a gente vai ter que multiplicar por 2, porque vai ser a mesma quantidade no AC. Tá bem? Então, ó, embora sejam 5 pessoas,
o casal tem que ficar junto. Então, nós temos aí 4 posições apenas, tá? Para poder permutar. 4 pessoas, né? O casal e os 3 filhos, 4 pessoas. Depois, só vão sobrar 3, depois só 2 e depois só 1. Multiplica tudo, né? Ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Só que lembre-se, são 24 formas com o casal sendo Carlos e Ana e 24 formas sendo Ana e Carlos. Então, multiplicando por 2 ou somando as duas, né, nós vamos ter um total aí de 48 maneiras de tirar essa foto na horizontal em que o casal fique junto, mas não necessariamente na ordem Carlos e Ana, pode ser Ana e também Carlos. Última questão, a saideira, para a gente encerrar aqui o vídeo. Uma equipe de trabalho é formada por 6 mulheres e 5 homens. 6 mulheres e 5 homens. Eles pretendem se organizar em um grupo de 6 pessoas. Ó, é um grupo. Nesse grupo de 6 pessoas, vou colocar aqui ó, as 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tem que ser mulheres e 2 homens. Então, nós vamos ter um bloquinho aqui, ó, que são com mulheres. Deixa eu tirar esse triângulo. Isso. Tem que ser com mulheres. E nessa comissão aqui, 2 tem que ser homens. Tá certo? 2 deles tem que ser homens. Não necessariamente nessa ordem, né? A gente depois pode trocar. Lembra que é igual o Carlos e Ana, Ana e Carlos. Depois que a gente descobrir aí, a gente tem que multiplicar por 2, porque pode inverter. 2 homens e 4 mulheres, tá? Fazer essa permutação aí entre eles. Então, olha, tem 6 pessoas. Para as mulheres, né? Vamos escolher as mulheres. Nas mulheres nós temos 6. Então, eu posso escolher 6 mulheres aqui para a primeira posição. Para a segunda posição, nós vamos ter apenas 5. Para a terceira posição, teremos apenas 4. E para a última posição, teremos apenas 3. Mas lembrando que essas mulheres podem estar aí misturadas, né? E não vai formar uma nova possibilidade. Então, eu tenho que dividir isso pelo fatorial das posições, que é 4 fatorial. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Olha quanto a gente pode cortar. Ó. 4 com 4, o 3 com o 3. E o 6 a gente vai dividir por 2. Ou então fazer assim, né? Ó, 30 dividido por 2 dá 15. Então, a parte das mulheres aí tem 15 possibilidades. 15. E os homens, tá? E ainda tem os homens, tá? 4 mulheres e 2 homens. Se é o I, a gente tem que multiplicar essas probabilidades, não. Melhor, essas combinações. Então, vamos lá. Dos homens, para a primeira posição, nós temos ali 5 homens. E para a segunda posição, já que eu escolhi 1, vai ficar só 4. Mas lembre-se, esses homens podem estar aí trocados de posição e não vai afetar na nossa... não vai gerar novas possibilidades. Então, eu tenho que dividir isso pelo fatorial das posições, que é 2, né? Ó, 2 fatorial, que é só 2. Então, 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Então, ó, 15 vezes 10, porque ó, 15 vezes 10 é o que a gente tem de posição. 4 mulheres e 2 homens para compor essa posição, né? 15 vezes 10, então chega aí na nossa resposta, 150 comissões com 4 mulheres e 2 homens. Tiago, você não tinha falado aí que poderia multiplicar isso por 2? A gente não vai multiplicar, sabe por quê? Porque são comissões. E como são comissões, você pode colocar aí os homens primeiro e as mulheres depois, que vai ser a mesma comissão. É uma comissão geral, tá? Então ela não vai gerar novas possibilidades. Então eu não vou precisar multiplicar por 2. E mesmo que eu multiplique, eu teria que dividir por 2. Por quê? Porque a ordem aí não está gerando novas possibilidades. Então a posição aí, ó, homens e mulheres são 2. Aí era multiplicar por 2 e dividir por 2 logo em seguida. Então, no fim das contas, vai dar isso mesmo. 150 comissões diferentes, tendo 4 mulheres e 2 homens desse espaço amostral aí que foi mostrado, né? Então é uma questão um pouquinho mais complexa para a gente terminar. Eu espero que você tenha entendido e compreendido aí as diferenças entre permutação, arranjo e combinação sem uso de fórmulas, apenas pelos princípios da contagem. Muito obrigado por assistir e vamos para a próxima aula, né? Até a próxima!